Lucas, capítulo 15. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado.
Talvez até você, meu querido irmão, já ouviu muitos sermões baseados nesse texto. É um texto bastante familiar, bastante conhecido da igreja. E é interessante, né, que aqui no capítulo 15 de Lucas, nós encontramos algumas parábolas. A primeira parábola que nós encontramos aqui é a parábola da ovelha perdida. O Senhor Jesus, ele fala dessa parábola da ovelha que se perdeu e o seu dono saiu atrás e conseguiu encontrá-la. Também ele fala da dracma perdida, a parábola da dracma perdida. Alguém perdeu essa moeda corrente da época e procurou e encontrou essa moeda. E também ele fala aqui da parábola do filho pródigo. Em ambas as parábolas, nós encontramos algumas coisas perdidas. Na primeira, a ovelha. Na segunda, a dracma. Na terceira, encontramos um filho que se perdeu. E provavelmente você já ouviu falar muito sobre esse filho que se perdeu. Mas nessa noite eu também identifico aqui nesse texto uma segunda pessoa que se perdeu. O filho mais velho. Esse se perdeu dentro de casa. Ele estava dentro de casa e, porém, era perdido. Estava perdido. Perdido na sua forma de entender, né? De entender o grande amor que o pai devotava ao filho que se encontrava perdido e foi achado. Né? Meus irmãos, tendo em vista que o ensino que encontramos nestas parábolas fala para nós de alguém que possivelmente pode estar perdido. Alguém que pode estar perdido. Jesus, ele, no seu ministério, identificou algumas pessoas que se encontravam perdidas. Por exemplo, os fariseus se encontravam perdidos na sua forma de entender a Torá, na sua forma de interpretá-la. Né? Jesus identificou esse tipo de religioso. E por isso ele está trazendo essa parábola para ilustrar que uma pessoa pode dizer que está servindo a Deus e ao mesmo tempo se encontrar perdida. Sem verdadeiro entendimento do que Deus deseja comunicar ao seu coração. Será que nos nossos dias existem pessoas assim que estão dentro da igreja, que estão fazendo parte de uma denominação, que estão, né, batendo no peito e dizendo eu sirvo a Deus e se encontram perdidas? Eu acredito que sim, meus irmãos. Existem pessoas equivocadas na sua forma de entender a palavra de Deus. Que muitas das vezes não entenderam ainda o plano de salvação, o que Jesus realmente veio fazer aqui. São pessoas religiosas, pessoas que estão vivendo apenas a religião, mas não estão vivendo o verdadeiro conhecimento que Jesus deseja transmitir para o seu povo. Tendo em vista, queridos, que alguém pode estar dentro de uma denominação ou até mesmo dentro da igreja de Cristo e se encontrar perdido, eu quero falar nesta noite com o tema perdido dentro da igreja. Eu espero que essa pessoa não seja você. Mas se você se encontrar dessa forma, você nessa noite pode recorrer à palavra de Cristo, o ensino de Cristo, e voltar para o caminho certo. E seguir o caminho que realmente pode levar à salvação. E esse caminho é Jesus. Perdido dentro da igreja. Em primeiro lugar, por ser indiferente. Esse jovem, o segundo filho aqui da parábola, o filho mais velho, ele se encontrava perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa. E esse jovem, este filho mais velho, fala daquelas pessoas que estão dentro da igreja e se encontram assim, perdidas.
E o que fez esse jovem ficar perdido dentro de casa, meus queridos, foi a indiferença. O que é a indiferença? O que produz indiferença? Tem algumas coisas que produzem indiferença na vida das pessoas. Por exemplo, o ciúme pode produzir indiferença na vida das pessoas. E este segundo filho, quando ele se aproxima e ele vê a festa que estava sendo celebrada para o filho que estava perdido e foi recuperado, ele ficou logo enciumado. Há tanto tempo que eu sirvo a meu pai, estou aqui servindo a ele, e ele nunca fez uma festinha para mim. Nem sequer matou um cabrito. Nem sequer me deu alguma coisa baratinha para eu festejar com os meus amigos. Meus queridos, este filho fala daquele crente que se encontra na igreja e muitas das vezes ele se encontra indiferente porque ele é uma pessoa ciumenta. Será que você é esse tipo de crente? Ciumento, isso está causando indiferença em você? É isso que Deus quer que avaliemos nesta noite, se essas coisas estão causando indiferença em nossas vidas. O ciúme é uma coisa da carne. E o ciúme atrapalha, afasta as pessoas do caminho do Senhor. Nós podemos ver esse exemplo na vida de um homem bastante conhecido, Saul. Saul foi um homem que se desviou do propósito de Deus, daquilo que Deus realmente queria para a vida dele, por causa do ciúme. Cuidado com esse sentimento, porque ele pode afastar você da presença do Senhor. Ele pode fazer com que você viva perdido dentro da igreja. Cuidado com esse sentimento. Mas outra coisa que podemos ver aqui que causa indiferença é a falta de perdão. O filho mais moço viajou, desperdiçou tudo que era do pai, tudo que era da família, e volta com o propósito de ser restaurado, de se reconciliar com o pai, de reatar os laços familiares. E quando chega, ele encontra o pai de braços abertos. Um pai amoroso, um pai que estava disposto a recebê-lo. Porém, o seu irmão não se encontrava assim. Faltava nele perdão. O perdão não estava presente na sua vida. Meus amados irmãos, quantas pessoas se encontram perdidas dentro da igreja por não liberar perdão? Não consegue liberar perdão. Não sei se isso acontece aqui. Talvez até não aconteça, porque a IPVC é o melhor lugar. Não acontece nada. Mas muitas das vezes por causa de uma ofensa, por causa de alguma coisa, até mesmo na questão de louvor, né? É uma área que não dá problema. De jeito nenhum. E aí, por causa de alguma coisa que ofendeu, que prejudicou, ficou no coração aquela mágoa, aquele ressentimento, e aí não libera perdão de jeito nenhum. Ou muitas das vezes diz assim: eu perdoo, mas não me esqueço do que o irmão fez comigo. Meus irmãos, lembremos da palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus dirigida ao apóstolo Pedro, respondendo à pergunta do apóstolo. Gostaria que você recordasse dessa passagem que se encontra em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E isso deve ser ao dia, viu, meu irmão? Você está disposto a perdoar? Todos os dias liberar perdão? 70 vezes 7. Está disposto a isso? Devemos perdoar porque o perdão é uma ordem.
uma ordem do nosso mestre. Ele é que manda, ele é que diz, você tem que perdoar. Mas o perdão, além de ser uma ordem, também é uma decisão. O perdão é uma decisão. E aí entra a questão da minha responsabilidade como servo de Deus, como cristão, da sua responsabilidade. Você deve obedecer essa ordem, você deve tomar essa decisão. A decisão de perdoar. Se você é um conhecedor de Cristo, se você é um servo de Deus, se você bate no peito e diz com toda a força, eu sou um cidadão do céu, eu vou morar no céu, então você deve perdoar, meu irmão. Porque muito perdoa, muito é perdoado. Quem pouco perdoa, pouco é perdoado. O Senhor nos ensina no Evangelho de Marcos que tem algumas coisas na nossa vida que depende do perdão. Depende do perdão. Em Marcos ele diz assim, quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai Celeste que está nos céus não perdoará os seus pecados. Eu sei que os irmãos aqui têm sido crentes de oração. Hoje o Nicodemos falou de semana de oração. A igreja presbiteriana gosta de orar, amém, irmãos? Gosta de orar. E vocês têm apresentado muitas coisas diante do Senhor, muitos pedidos de oração. Temos feito isso todas as semanas. Agora, lembremos desse ensinamento aqui. Para Deus responder a sua oração, a minha oração, a nossa oração, você precisa liberar perdão. Se você for orar a Deus, pedir algo a Deus, com o seu coração, sem querer perdoar o seu próximo, sua oração não vai ser respondida. É isso que Jesus está ensinando. Então, se você tem alguma coisa com alguém, se estiver orando e estiver alguma coisa com alguém, perdoe, em nome de Jesus, para que Deus também possa perdoar o seu pecado. O que eu aprendo aqui, queridos, Deus só responde a nossa oração a partir do momento que o nosso coração está livre para perdoar. Aprendo também que só vou ser perdoado se eu também perdoar o meu próximo. Então eu não sei como se encontra a sua vida, mas Deus sabe como você se encontra. O que está no seu coração. Se em algum momento alguém fez alguma coisa com você que prejudicou a sua vida, que causou mágoa, ressentimento. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que Deus está dizendo nessa noite que nós precisamos liberar perdão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse jovem era indiferente, por causa do ciúme, por falta de perdão e porque era uma pessoa orgulhosa. Era uma pessoa orgulhosa. O orgulho, meus irmãos, é um sentimento também que muitas das vezes nos atrapalha no crescimento espiritual, nos atrapalha no nosso relacionamento, nos atrapalha a desenvolvermos, os nossos talentos. E muitas das vezes também atrapalha na comunhão. O Senhor Jesus nos orienta que nós devemos nos humilhar diante da sua poderosa mão, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. A palavra de Deus nos orienta a essa verdade. Então se humilhe diante de Deus, busque a orientação de Deus, para que o Senhor venha te exaltar em ocasião oportuna. Este jovem, ele estava perdido dentro da igreja, por ser indiferente. Mas também ele se encontrava perdido por encarar o relacionamento com Deus visando recompensa. Ele se encontrava perdido por causa disso. Quantas pessoas hoje estão dessa forma? E eu gostaria que você
voltasse ao texto e vamos fazer a leitura dos versículos 29 e 30. Diz assim: Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Queridos, este jovem, ele se encontrava perdido dentro de casa, né? E ele é uma figura daquele crente que se encontra perdido dentro da igreja, por encarar o relacionamento com Deus visando recompensa. Quantas pessoas estão servindo a Deus visando bênçãos materiais, visando receber uma casa do ano? Eu vou servir a Deus se Deus me abençoar, se Deus me der um carro, se Deus me der um emprego. Quantas pessoas querem servir a Deus dessa forma? Esse tipo de crente, nós podemos dizer que é o crente materialista. O materialista, queridos, ele só pensa em si mesmo. Ele só pensa na sua pessoa. Ele não se importa com os outros. O materialista, ele não pratica a misericórdia. Olha só, o irmão estava perdido, foi recuperado, e ele não usa de misericórdia para com o irmão. Ele estava pensando nele mesmo. Será que você tem sido esse tipo de crente? Que só pensa em você mesmo? Que não se importa com as pessoas que estão sofrendo? E muitas das vezes não estão longe de nós. Estão até ao nosso lado, sentados ao nosso lado. Estão sofrendo, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de um conselho, precisando até de uma ajuda financeira, quem sabe? O materialista, ele não pratica a misericórdia. Mas o materialista, ele também costuma servir em troca de alguma coisa. Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que devemos praticar misericórdia. O sacrifício que agrada a Deus não é um ritual, não é isso aqui que estamos fazendo, embora faça parte. Vir à igreja, cultuar a Deus, cantar louvores, isso é importante, a igreja tem que fazer isso. Mas se fizermos isso apenas da boca para fora, não vai adiantar nada. Deus se agrada com a misericórdia. E Ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Ser um misericordioso é ser uma pessoa que se preocupa com a necessidade do irmão, do próximo. Ser um misericordioso é ser uma pessoa que realmente leva a sério o ensino do Senhor Jesus. Perdido dentro da igreja. Em último lugar, por ignorar o grande amor de Deus. Quantas pessoas têm ignorado o grande amor de Deus? E esse último filho aqui da parábola, ele ignorou o amor de Deus. Meus irmãos, a parábola fala do grande amor de Deus pelo perdido pecador. É essa a grande mensagem dessa parábola. Deus é amor e revela o seu amor ao perdido pecador. O filho, o primogênito, o filho mais moço, representa o pecador que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Jesus, pelo grande amor de Deus. Esse filho representa eu e você, que fomos alcançados pelo grande amor de Deus. O filho
pródigo, o filho mais moço, representa eu e você. Mas o filho mais velho, ele ignora o amor que o pai estava dedicando ao filho perdido. Isso fala daquele crente que muitas das vezes está na igreja e ignora o grande amor de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, nós podemos ver aqui nessa parábola, ele é manifesto. Ele é manifesto na iniciativa do pai. Observe que o pai tem uma iniciativa. Quando o filho se aproxima, você pode ver isso no versículo 20. Versículo 20. O filho vai, levanta-se e vai ter com o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Veja a iniciativa do pai. Isso fala, meus irmãos, da grande iniciativa de Deus para conosco. O que foi que Deus fez por mim e você? A Bíblia diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus. A iniciativa desse pai aqui da parábola fala da iniciativa de Deus. Enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Nós podemos aprender aqui que essa iniciativa, meus irmãos, não depende do homem, sim de Deus. É Deus que tem a iniciativa de salvar o homem, é Deus que age para salvar o homem, por isso o homem se levanta para tomar uma decisão, para receber Deus na sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Deus usa da sua misericórdia para com o perdido pecador. Esse filho que se perdeu e que volta, ele representa eu e você, que um dia também estávamos perdidos e fomos achados. O Senhor nos achou. O Senhor tocou em nossos corações e colocou à disposição para levantar nossa mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus aqui é manifesto. O amor de Deus é manifesto. E nós não podemos ignorar esse grande amor de Deus. Não podemos fazer como este filho mais velho fez. Ele ignorou o grande amor do pai. O amor é manifesto, meus irmãos, na restauração do relacionamento. O relacionamento de pai e filho foi restaurado. Você observe o que acontece nessa restauração. Ele pega a melhor roupa e dá ao filho. Isso é sinal de honra. Ele pegou a melhor roupa e dá ao filho, sinal de honra. Ele pega anel e coloca no dedo, sinal de autoridade. Ele pega a sandália e põe nos pés. Agora, ele tem posição de um homem livre. De um homem que não é mais escravo, mas está libertado. Ele está nessa posição agora. Isso fala da grande obra que Deus fez na nossa vida, queridos. Continua falando isso aos nossos corações. Que posição você se encontrava? Qual é a nossa posição que Isaías diz que nós nos encontrávamos? Trapo da imundícia. Essa era a nossa posição. Em Cristo fomos regenerados, restaurados, transformados em Cristo Jesus.
Ele agora nos coloca numa posição de honra. De honra. Mas além de fazer isso, ele também nos dá a sua autoridade. Jesus fez isso. Ele deu a mim e deu a você. Não só deu o pastor e o presbítero. Ele deu a todos os crentes. Autoridade para repreender Satanás. Autoridade para orar pelos enfermos. Então você pode fazer isso. Não fique só esperando que o pastor faça isso, não. Ah, se o pastor orar, tem uma unção maior. Meu irmão, você é crente. Você pode fazer isso também. Jesus te deu essa autoridade. Ele libertou você para uma viva esperança. Tirou você lá do monturo e fez assentar entre os príncipes do seu povo. É isso que o Senhor fez. Então essa obra aqui, meus irmãos, que acontece na vida, né, desse filho, o filho que foi restaurado, o filho mais novo, essa obra, ela fala do grande amor de Deus, mas também ela fala do que Deus fez em nossa vida. O que Ele fez. O amor é manifesto, meus amados irmãos, na iniciativa do Pai, na restauração do relacionamento. O relacionamento foi restaurado, né? Mas também o amor é manifesto no regozijo, na alegria, no júbilo. Observe que tanto na parábola da ovelha, da dracma perdida, como na parábola do filho pródigo, houve uma grande alegria, houve júbilo. Houve alegria. Isso fala, meus irmãos, da grande alegria que acontece no céu. A festa que acontece no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se rende aos pés de Jesus. Mas muitas das vezes esta festa está acontecendo e os crentes não estão se alegrando. Será que isso está acontecendo com você? Sabia que ser indiferente a essa alegria, não contribuir para essa alegria, não se esforçar para que a alegria, o júbilo de Deus, a festa aconteça no céu, isso é um pecado. Você tem que trabalhar como servo de Deus. Investir o seu tempo, investir o seu recurso, trabalhar fazendo a obra de Deus e se alegrar, saber que tem pessoas ouvindo a mensagem do Evangelho e recebendo Jesus como Salvador. Meu querido, eu não sei como você se encontra hoje. Eu espero que você se encontre firme servindo ao Senhor. Mas se você está aqui nesta noite e você se encontra perdido em relação à indiferença, você tem sido um crente indiferente para com os irmãos da igreja, para com a sua igreja. E por causa da indiferença, você tem se afastado da igreja, você tem se afastado das programações, não tem frequentado como frequentava. Eu quero dizer nesta noite que Deus está aqui para restaurar a sua vida. Para fazer uma obra na sua vida. Porque se você se encontra assim, esse não é o caminho que Deus quer que você esteja. Se você se encontra assim, você se encontra perdido dentro da igreja. E aí eu quero dizer que você precisa de restauração. E só Jesus pode restaurar a sua vida. Mas se você se humilhar nesta noite, diante da poderosa mão de Deus, e dizer, Jesus, eu me encontro assim. Se você for sincero o suficiente para dizer assim, Senhor, me encontre assim, eu quero confessar o meu pecado, eu quero abandonar esse pecado, eu quero a partir de hoje ser uma pessoa diferente. Eu creio que Deus vai transformar a sua vida, porque Deus sonda um coração sincero. Você crê assim? Amém, irmãos?
Eu não sei, querido, se você se encontra perdido dentro da igreja. Talvez até porque até aqui você viu o relacionamento com Deus apenas pelo olhar material. Se você se encontra assim também, vendo o relacionamento com Deus de uma forma material, você se encontra perdido. E Jesus nesta noite quer fazer também uma restauração na sua vida se você se encontra assim. Servir a Deus, meus irmãos, não é visar bênçãos materiais, embora isso seja um acréscimo na nossa vida. Servir a Deus é realmente um compromisso de fidelidade, de obediência ao Senhor. Eu não sei se você se encontra perdido dentro da igreja por ignorar o grande amor de Deus. Mas eu quero lhe dizer que o amor de Deus é grande. É tão grande que nós não podemos abraçá-lo. De tão grande que ele é. O amor de Deus se revela de forma misteriosa para com o pobre, para com o rico, para com aquele que está à mercê, sofrendo na rua. O amor de Deus se revela de forma poderosa. E nós precisamos entender esse grande amor. Se você está na igreja e se encontra perdido, hoje Jesus quer restaurar a sua vida. Ele é essa restauração. Que filho você quer ser? O filho que foi restaurado e voltou para casa e participou de um grande banquete, de uma grande festa? Ou você quer ser aquele filho que continua indiferente, que continua ignorando o grande amor do Pai? A decisão é sua. Você hoje pode tomar uma decisão séria na sua vida e receber um milagre em nome de Jesus.